E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre todos os livros que eu li no mês de maio. Em maio eu li 8 livros, foram 6 romances e 2 mangás, e tiveram alguns desgostos aí, eu li alguns famosinhos que não me agradaram. Em compensação, tiveram boas novas descobertas, alguns livros que eu não tinha ouvido falar, mas que eu li e gostei bastante. Só que infelizmente não teve nenhum novo favorito. Mas antes de começar, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, de deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Scoob, o link para cada uma delas vai estar aqui na descrição. Lembrar que se você for comprar alguma coisa na Amazon, seja um livro, um lápis ou um liquidificador, qualquer coisa mesmo, compra por favor usando o meu link, ele tá sempre aqui no box de informação também. E comprando através desse link você não muda nada no valor da sua compra, mas você ajuda muito o canal. E também convidar vocês a fazer parte do clube de membros do canal. Você pode participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa sobre várias coisas, tem leituras coletivas, tem sorteios, tem presentes, tem fofocas. É só apoiar no Catarse, o link pra saber mais vai estar passando na tela e vai estar na descrição também. E peço desculpas também caso vocês estejam ouvindo algum barulho de ferramenta, alguma música gospel bem alta, é porque eu tenho vizinhos um pouquinho agitados. O primeiro livro que eu li, que foi uma descoberta assim muito agradável, foi A Ilha das Árvores Perdidas. É uma história de uma autora turca. A gente tem uma narrativa aqui muito diferente, de vários pontos de vista, né? A gente tem uma adolescente que tá passando por alguns problemas ali na escola. Ela mora na Inglaterra, só que ela é filha de pais imigrantes, e ela não conhece suas próprias raízes. Ela tem uma família muito distante, né? Não conhece seus avós, não conhece sua tia, e ela quer construir assim a sua árvore genealógica, a sua linha do tempo, para entender o passado da sua família, precisa de respostas. E a outra narrativa que a gente vai ver é de muitos anos antes, quando os pais dessa menina se conheceram. Eles se conheceram lá no Chipre, eles são cipriotas, porém ele é de descendência grega e ele é cristão, e ela é turca e muçulmana, então eles vivem um romance proibido. Isso é muito mal visto pelas outras pessoas, né, principalmente pelas famílias deles, então eles têm que ficar nas escondidas, e isso é ambientado durante a Guerra do Chipre, uma guerra entre gregos e turcos, né, que acaba tendo suas consequências até hoje em dia. A gente vê como isso repercutiu, como uma guerra pode destruir, pode separar muitas coisas. E ao mesmo tempo a gente também tem a narrativa de uma árvore. Sim, uma árvore que esteve com esse casal e depois com essa menina, com essa família por todo esse tempo, e ela vai contar o que ela se lembra, como ela viveu por todos esses momentos, e a gente vai ver os sentimentos que as árvores têm, as lembranças que elas conseguem reter, como elas se relacionam, como que o tempo passa diferente para as árvores, e tudo de um jeito muito científico, assim, sabe? A gente realmente aprende como que as árvores sentem, porque, óbvio, as árvores são seres vivos, e eu achei muito interessante esse jeito de narrar, como a narrativa dela é importante para essa história. É uma história que consegue abordar coisas diferentes e ser muito boa em cada uma dessas coisas que ela aborda. Ela vai falar sobre essa juventude, sobre problemas na escola, como os jovens estão sempre querendo terminar a escola para começar a vida, sendo que a vida já começou, a vida é isso. Todas as feridas que a guerra e a intolerância causam também, né? Os pais dessa menina, eles tiveram uma história muito triste, então eles decidiram que eles não iam revelar isso pra filha. Decidiram preservar a filha de conhecer isso, só que ela merecia conhecer, porque faz parte de quem ela é também. De certa forma, esse trauma geracional é inevitável. Todas essas pessoas vão, de alguma maneira, estar marcadas pelo sofrimento e pela luta. Então tem muitas reflexões sobre conhecer o passado dos seus antepassados e como isso pode trazer respostas sobre quem você é. A protagonista, ela tem que enfrentar barreiras tanto geográficas quanto emocionais para conseguir entender a história da família dela. Então é uma história sobre memória, sobre pertencimento, sobre preservação da história e até mesmo preservação da natureza. É um drama familiar muito emotivo, com muito simbolismo, e que é muito interessante a gente conhecer esse contexto histórico. Eu realmente não sabia muito sobre essa guerra do Chipre, foi muito interessante aprender, ler uma história da Turquia, né, de uma autora turca. É uma história forte e bonita que a gente vai conhecer coisas que a gente não conhece. Eu adorei ler esse livro, apesar de em alguns momentos ter sido um pouquinho arrastado, né, principalmente aqui no começo, eu demorei a engatar. Ele é um pouco mais parado, assim, sabe? É uma narrativa lenta, às vezes não dá tanta vontade de ler, né? A escrita, ela não é aquela que prende, só que a história é ótima. No comecinho de maio fez 1 ano do falecimento da querida Rita Lee, então eu decidi pegar a autobiografia dela pra ler. É de um jeito muito honesto, muito corajoso, muito verdadeiro, que ela vai contar toda a sua trajetória, toda a sua história, desde a infância, os percalços, né, quando ela entrou na carreira musical, os traumas, os vícios, os amores, a ditadura, todos os seus fracassos e vitórias. E é de um jeito muito único, sabe? É muito o jeitinho dela, é muito divertido, muito maluquete. Ela escreve muito bem, de verdade. É muito legal ler, parece que ela tá aqui contando a história dela pra mim. Ela nasceu lá nos anos 40,
Ela nasceu há bastante tempo, né? Então ela viveu muitas coisas mesmo. Viveu muitas mudanças também. A gente vai acompanhando como foi ela lidar com todas as coisas da atualidade, né? Como foi essas mudanças até mesmo no quesito musical, porque antes ela vendia discos, aí depois ela começou a ser ouvida no Spotify. É muito bonito, foi muito bonito, tiveram frases muito legais nossa, tem uma coisa que ela até comentou. E talvez quando eu morrer, coloquem meu nome em uma rua sem saída. E assim, literalmente colocaram o nome dela em uma rua, em São Paulo. Essa mulher foi genial. Eu confesso que eu demorei muito a engatar na história. Foi uma leitura bem lenta pra mim. Assim, parecia ter muito mais páginas do que realmente tinha. No começo, principalmente, tava bem chatinho, eu confesso. Porque ela tava falando mais sobre a história das familiares dela, né? Que o pai dela era um imigrante que veio dos Estados Unidos, a mãe dela era uma imigrante que veio da Itália. E aí eles se conheceram, não sei o que, blá blá blá. E eu não queria saber da história dos pais dela, eu queria saber dela, sabe? Tudo bem que ela tava dando um contexto, mas assim, tava um pouquinho lentinho, um pouquinho chatinho nesse começo. E também no começo eu tava estranhando muito, sabe? Os pais dela, eles eram ricos. Mas ela conta a história como se eles fossem os maiores pobretões. Eu tava assim, não é possível que a Rita Lee era assim. Era essa pobre menina rica. Tava até gostando menos dela, coitada. E também ali depois, quando ela tava na vida jovem adulta dela, é inegável que ela era a menina diferente das outras, sabe? Ela era tão rebelde, tão diferentona, super paulistana, meu. Atualmente, a gente falando desse jeito parece meio bobo. Só que assim, era revolucionário. É inegável a importância cultural, a importância musical que essa mulher tem. Ela era única, ela era maluca, ousada, criativa. Sério, depois dessa parte um pouquinho mais lenta da história, foi ficando tão bonito conhecer, eu tava gostando cada vez mais. E a Rita é uma grande inspiração, sabe? Nossa, eu me sinto ovelha negra, eu sou ovelha negra junto com ela. A gente vê que, apesar dos erros que ela cometeu, muitos erros, ela também foi muito sábia, foi muito livre, teve a agilidade do gato, o brilho das estrelas e fez um monte de gente feliz. É lindo. Assim, tem seus probleminhas aqui e ali, porque às vezes ela se perde, às vezes ela erra alguns fatos históricos, assim, às vezes ela embaralha também as coisas, ela tá contando algo que aconteceu antes, aí ela vai contar depois, aí fica um pouco confuso pra gente, essa linha cronológica. Ela segue, né, na maior parte do tempo, sim, uma cronologia certinho, só às vezes que ela bagunça um pouquinho. Só que a gente tem também o fantasminha camarada, o Fenton, cadê ele? Que ele aparece de vez em quando pra consertar alguns erros que ela faz. Ele é assim, sabe, uma notinha, fantasminha falando. Às vezes também ela dá muitos detalhes sobre coisas que não são tão relevantes e esquece de focar, né, de descrever direitinho coisas que são mais importantes pra história. Só que assim, ela tá contando sobre toda a vida dela, então é muito difícil você conseguir manter uma linha certinha, sabe? Você acabar não se embaralhando, você acabar não se confundindo ou falando mais de uma coisa do que outra, então é totalmente compreensível. E ela cita muitos nomes de pessoas relevantes, assim, da época, né? Dependendo da pessoa que ela falava, eu ficava assim, não conheço não, mas também não vou pesquisar. Mas assim, a maioria das pessoas, principalmente do meio musical, eu conhecia e era muito interessante ler isso, sabe? Ver como que foi a relação dela com o Tim Maia, com o Cazuza, com o Gilberto Gil, com a Elis Regina. É muito lindo, muito lindo. E de certa forma a gente acaba conhecendo a história do Brasil junto, né? Porque é um livro que começa basicamente lá nos anos 40 e vem até, sei lá, os anos 2010. São muitos anos, é muita história. Rita Lee realmente foi grandona, gente. É uma autobiografia muito legal de ler. Mesmo quem não é tão chegado assim no rock, em música popular brasileira, música antiga, tem que dar uma chance de conhecer a história dessa grande estrela do nosso país. Esse aqui foi o que eu mais gostei esse mês. Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. É uma novela, é uma história curtinha que é contada toda através de cartas. São só várias correspondências, várias cartas que as pessoas vão se enviando, uma narrativa epistolar, né? O que acontece é que uma mulher, ela descobriu que o marido dela estava traindo ela, porque ela encontrou ali nas coisas dele umas cartas de uma outra mulher. E ela viu que essa outra mulher também era casada. Essa outra mulher também estava sendo uma traidora. E aí ela foi se corresponder com o corninho, né? Um corno se correspondendo com o outro. Ela mandou uma carta: "Oi, meu cara, tudo bem? Sinto muito ter que te falar isso, mas sua mulher tá te chifrando. E ainda é com meu marido." E a história vai se desenrolando a partir daí, sabe? A cada carta vão sendo entregadas camadas desses personagens, a gente vai conhecendo mais esses problemas, como que eles vão lidar com isso, que é uma situação muito difícil, você tem que ponderar, pesar muitas coisas, os filhos, o trabalho, a dependência que você tem, né, com a pessoa, como que você vai seguir a vida depois disso. É uma decisão que acaba sendo muito complicada, e mesmo em pouquíssimas páginas, e uma coisa simples, né, porque é só uma troca de cartas, a gente vai conseguindo entender toda essa dinâmica deles. Os cornos, eles acabam se identificando, né, eles vão confessando seus medos, suas inseguranças, se abrindo, né, e contando seus sentimentos. É uma história sobre pessoas que revelam
não ser o que a gente espera, sabe? Você tá em um relacionamento em que você não conhece totalmente outra pessoa, não conhece nem um pouco da outra pessoa, né? Porque é uma coisa básica, ela ser fiel, e ela já não é. Você vê que o seu casamento de anos é nada perfeito. Não é uma história que tem um grande enredo, que tem uma grande reviravolta, é uma narrativa simples. E eu não imaginava que uma narrativa simples pudesse ser tão emocionante. Eu ouvi o audiolivro que foi, assim, super rápido. Eu tava, assim, arrumando umas coisas no meu quarto uma noite e foi muito rápido. Tinha hora que eu tinha até que parar pra absorver o que tava acontecendo, sabe? Porque era um choque, eram muitas emoções. É uma história que se passa aqui nos anos 70, né? Então, imagina, uma coisa que não é imediata. Você tem que esperar vários dias, semanas, pra você receber uma resposta. E foi muito interessante também reparar nos detalhes, o jeito que os tratamentos mudavam. Eles começam se chamando, sei lá, de meu caro, minha cara. Aí evolui pra meu querido. Aí, em vez de falar só tchau, abraço, tudo de bom, aí vai, beijos. Esses detalhes são tudo. Juro, eu adorei muito essa leitura. Eu não imaginava que um livro tão curto, tão simples, pudesse ser tão envolvente, que eu fosse gostar tanto dele. Eu acho que eu gosto muito de histórias de traição. Parece muito que a gente tá acompanhando uma grande fofocona de Twitter, sabe? Vendo os prints de cada um. Eu acho que é muito uma história, principalmente pra você gostar de ler, sabe? Pra ser iniciante na leitura, né? Pra ler mais. De certa forma, é uma história que ela não tem um grande desenvolvimento, né? Porque as coisas acontecem rápidos, ela se passa mais ou menos no período de 1 ano. E tudo que a gente acompanha são trocas de correspondência. Então não tem como a gente ver minimamente as coisas indo de pouquinho em pouquinho. É uma coisa mais rápida, sim. Mas também não é algo que deixa de ser crível, que fica muito mirabolante. Sério, gente, eu indico bastante. É uma história básica e tranquila, mas que ela é muito imersiva e tem um final que não é nada óbvio. Me surpreendeu bastante. Eu li também esse mangá, O Cão que Guarda as Estrelas. É a história de um cachorrinho com o seu dono. Esse cachorrinho, ele tava ali abandonado, né? Ele foi resgatado por uma garotinha, uma criança, que levou o cachorro pra casa pra eles, né, cuidarem. E aí tem a criança, a mãe e o pai. E a gente vai ver como a relação do cachorro com cada um desses membros é diferente. A história é toda do ponto de vista do cachorro, então a gente vê muito dos sentimentos dele, que é muito fofo. É uma história de amor e de companheirismo, né, do cachorro e do seu dono. Sabe aquele pai de família que, quando você fala de adotar um cachorro, ele fica, não quero cachorro na minha casa. Aí depois você vai ver ele e o cachorro são inseparáveis? É exatamente isso. Se passa, né, alguns anos depois que esse cachorro foi adotado, acho que uns 7 anos, então a vida dessa família mudou drasticamente, mudou completamente. E esse pai, ele se vê ali meio abandonado, meio solitário. A única companhia que ele tem é o seu cachorro, a única pessoa que não o abandonou. Pessoa não, né? Mas enfim, o único que não o abandonou. Então os dois partem numa aventura meio inesperada, assim, né? Uma road trip pelo litoral do Japão, indo pro interior do Japão. Só com as coisas que eles têm. É um livro muito sobre solidão e você aproveitar a sua vida com simplicidade ao lado de uma boa companhia. Cães são sempre muito leais, né? São muito bondosos. E assim, é uma história aconchegante, é bonitinha, só que é muito raso. Muito raso, não tem nenhuma profundidade. Eu vou confessar, foram poucos os momentos que eu realmente me encantei, assim, falei, que fofo. Na verdade, eu achei isso aqui foi muito desesperançoso mesmo. Eu não consegui me emocionar muito com essa história. Talvez também eu seja uma chata, pode muito ser isso, que eu seja uma insuportável sem sentimentos, que não conseguiu nem gostar de uma história que só tem cachorros fofos. Não, se bem que essa história também é bem triste e trágica. Também não achei que o título faz muito sentido. Cão que Guarda as Estrelas é uma expressão lá do Japão que indica alguém que tem uma expectativa muito grande, que é meio que inalcançável, sabe? Você deseja algo muito além, você espera por algo que tá muito distante, muito inalcançável, e não é isso que os personagens fazem, na verdade. Bom, gente, enfim, foi um pouquinho decepcionante esse aqui, porque eu achei que fosse ser a coisa mais fofa do mundo, mas infelizmente não foi. Eu li também esse aqui, Entre Dentes. É uma ficção literária, né, um drama familiar, que a gente vê meio que a relação de uma mãe com o seu filho. A protagonista é a Sami, e aí ela é casada com a Mônica, e junto eles têm um filho, que é o Samson, que é um garoto, assim, bem problemático. Já começa, assim, num dia que esse menino tem 4 anos e ele tá prestes a ser sequestrado. Ele tá indo embora com o sequestrador, assim, porque ele ia ver o caminhão do cara, e aí a mãe tem que sair correndo, assim, pra impedir o menino de ser sequestrado, e só que o livro, ele vai tendo grandes pulos temporais, sabe? Só tem essa cena de quando ele tem uns 4 anos, aí depois vai pra quando o menino tem uns 10, depois quando o menino ainda é adolescente, e a gente vai vendo ao longo desses anos essa relação super conturbada, super conflituosa dessa família disfuncional. É muito sobre essa distância, né, que você pode ter do seu próprio filho, você ter que amá-lo incondicionalmente, mesmo você não conhecendo verdadeiramente o seu próprio filho. A gente tem a protagonista, né, ficando maluca, o filho dela sendo completamente mal educado, introspectivo e estranho. A outra mãe dele sendo super negligente, super distante, porque ela é a que trabalha o dia inteiro. E aí, quando a protagonista vai reclamar, olha, nosso filho tá com uns comportamentos meio estranhos. Ele mordeu uma criança na escola até arrancar pedaço. Você não acha isso um pouco suspeito?
peito. E a mãe, não, calma, é só uma criança. Você tá exagerando, amor. A protagonista tem medo de encarar a possibilidade de ter algo errado com o filho dela, mas ela também tem medo de encarar a possibilidade de ter algo errado com ela mesma. E fala muito de relação entre pais e filhos, sabe? A gente tem aqui uma maternidade real. Mesmo os pais fazendo de tudo que eles conseguem, eles amando os filhos o melhor que eles podem, eles mesmo assim ainda vão foder a cabeça do filho. E é muito interessante que nesse livro é muito escancarado o problema de uma narrativa única. A gente só tem o ponto de vista da protagonista. Então a gente entende tudo, o jeito que as pessoas agem, do jeito que ela entende. Só que o jeito que ela entende não é o jeito tão certo, ela não é uma narradora confiável assim. Cada final de capítulo a gente tem uma partezinha que é narrando algo que aconteceu, só que da visão de outra pessoa. E a gente vai ver como que essa mãe tem uma visão um pouco deturpada das coisas. E cada pessoa entende, vivencia aquela mesma experiência de um jeito completamente diferente. É um grande drama familiar, assim, com essa dinâmica. É um livro muito psicológico. No início eu até achei que fosse um pouco mais pro suspense, assim, né? Principalmente por conta desse primeiro capítulo que a gente tem, que é bem acelerado, assim, o menino quase sendo sequestrado. Mas não vai ter um crime, não vai ter um mistério, ele vai ser só uma narrativa tensa de um núcleo familiar disfuncional e maluco tentando socializar e tentando lidar com os próprios problemas. A gente começa muito engajado, muito envolvido, porém, aos poucos a leitura vai ficando um pouco mais repetitiva, mais monótona, mais chata, mais parada, até confuso em alguns momentos, mas eu acho que isso é muito por conta dos próprios personagens, porque os personagens eles vivem desse jeito. A gente tem aqui a protagonista que ela comete os mesmos erros de novo e de novo e de novo. Por isso que acaba sendo uma coisa repetitiva. Eles estão muito estagnados em uma rotina que eles estão habituados, né, que estão acostumados ali, só que é uma rotina que não funciona mais. É uma rotina que só dá desânimo, só dá problema pra cada um deles. E a cada situação, cada briga, cada coisa que vai acontecendo, a gente vai concordando com um algumas vezes, depois concordando com outros, vai gostando um pouco mais de alguns personagens e desgostando um pouco mais de alguns outros. Eu achei a história muito interessante, eu gostei bastante, só que assim, em vários momentos ele foi arrastado, em vários momentos ele foi estranho, ele foi nojento, ele foi um pouco chato também, ele deu uma extrapolada assim, né? Ele tava muito bom no começo, mas parece que perdeu o ritmo, sabe? Ele não teve um final tão bom quanto teve um começo bom. Só que mesmo assim é uma história muito interessante de estudo de personagens. Como eu comentei, no clube de membros do canal a gente lê um livro diferente todo mês. E aí, esse ano a gente só tá lendo livros de autores não brancos, autores pretos, pardos, indígenas ou amarelos. Agora, em junho, nós estamos lendo Homens Pretos Não Choram. E aí você pode entrar no grupo para conversar com a gente sobre esse, para decidir qual vai ser o livro de julho. Em maio, o que a gente leu foi Amêndoas, que é um livro sul-coreano, que foi quase unanimidade lá no grupo. A maioria das pessoas não gostou. E quem gostou também, assim, gostou, achou legal, mas não foi nada demais, sabe? Achou um nota 3. O personagem aqui, ele tem uma condição neurológica que se chama alexitimia, que as amígdalas do cérebro, né, que é responsável por fazer a gente conseguir identificar sentimentos e também expressar esses sentimentos dele, é muito pequeno. Então, por isso ele é uma pessoa que não consegue entender quais são os sentimentos, as emoções das outras pessoas e também não consegue expressar, não consegue sentir medo, não consegue sentir tristeza, não consegue sentir raiva, não consegue sentir felicidade. E aqui ele vai narrar a história dele pra gente, né? Ele vai começar ali quando ele era criança e a mãe dele foi percebendo que ele tinha uns comportamentos muito estranhos e foi pesquisando sobre isso porque ela não queria que o filho dela fosse diferente, que ele sofresse bullying, que ele fosse maltratado, assim, né? E aí ele tem uma relação, assim, bem próxima com a mãe dele e a avó dele, eles são bem unidos e elas tentam ajudá-lo a interagir em sociedade, sabe? Elas vão ensinando pra eles, explicando como que é cada emoção. E elas colocam, tipo assim, quando a pessoa tá assim com a boca, significa o quê? O que você tem que falar quando uma pessoa faz um elogio pra você? Porque ele não consegue, tipo, identificar que quando alguém elogia ele, ele tem que agradecer ou que ele tem que pedir desculpa em algum momento. Até que acontece algo que vai fazer a vida dele mudar drasticamente. É um ato extremamente violento que mudou tudo. E ele vai ter que lidar com tudo isso mesmo sem conseguir entender os sentimentos que ele tem a respeito disso. Depois ele ainda vai conhecer um novo aluno ali na escola, que é o Gon. Ele é um menino que é o oposto dele. É considerado um menino problema ali, né? Ele vive arrumando encrenca, ele é super mal educado, maltrata os professores, vive fazendo bagunça e batendo nas pessoas. E ele é o oposto do protagonista justamente por ele conseguir expressar seus sentimentos de uma maneira tão extrema. E é a partir daí que a vida do protagonista vai ficar muito mais complexa, acontecer coisas muito intensas que ele vai ter que lidar com isso sozinho. E até esse momento do livro, a história ela é bem interessante, principalmente pra gente conhecer mais sobre essa condição, as descrições dos sentimentos que a gente vai ter aqui também, né? Porque como ele não consegue identificar o que ele está sentindo, ele vai descrever aquilo através de metáforas, através
através de comportamentos. E a gente vai ter que traduzir essas metáforas, essas expressões e comportamentos para entender o que é o sentimento, a emoção. É um livro que podia ter explorado muito mais coisa, né? Essa relação desses dois personagens e também como o mundo via eles. São dois personagens considerados monstros pela sociedade. Porém, a história desanda muito ali no final. Eles introduzem outra personagem, eles tentam manter um final feliz, né, uma esperança ali no fim, que não condiz, é uma mensagem que faz a história perder o seu propósito. Fez o livro ficar sem sentido, sabe? Assim, durante a leitura inteira eu não estava conseguindo me conectar muito. Foi um livro muito 0 graus, muito monótono, que eu me senti até um pouco distante, só que isso eu consegui entender, porque assim, a gente está vendo uma história do ponto de vista de um personagem que não desperta emoções, então seria muito difícil ele conseguir despertar empatia na gente. Por isso eu estava lendo ali me sentindo muito alheia, mas mesmo assim, era uma história que tinha um potencial. Só que é uma história que não apresenta um desenvolvimento positivo. As coisas que acontecem aqui vão ser muito absurdas, o final não vai fazer sentido, é uma coisa até previsível, muito sessão da tarde, muito clichê, mas que não funciona. As crueldades que tem aqui, né, os atos violentos que tem aqui também, eu acho que são muito exagerados para tentar despertar uma emoção no leitor e mesmo assim não conseguem. As interações entre os personagens aqui, os diálogos são muito falsos. Tudo bem que eu não moro lá na Coreia do Sul, eu moro aqui no Brasil, mas ai, é muito esquisito. Ele é um livro que é pra ser cruel, é pra ser pesado, é pra ser forte, só que ele tenta amenizar tudo. Ele fala tipo assim, calma, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo no final. E isso tira todo o propósito dele, isso estraga ele. Por isso é uma ideia muito desperdiçada. Pelo menos ele foi curtinho e rapidinho de ler. Depois eu ouvi um audiolivro, né, de contos de terror urbano da Mariana Enríquez, é uma autora argentina. Esse aqui é As Coisas que Perdemos no Fogo. A minha edição é gringa, né, porque eu achei a capa mais bonita. São 12 contos diferentes ali, com premissas absurdas que usam do terror do cotidiano, do terror social. Afinal, o que pode ser mais assustador do que a vida real? Né? Então os contos vão tratar principalmente, né, de vestígios da ditadura, de traumas, de problemas estatais, de desigualdade de gênero, de classe, de abuso, de opressão, de distúrbios psicológicos, com personagens femininas aqui que têm sentimentos conflituosos, muito contraditórios dentro de si. Só que é uma coisa que fica muito nas nuances, sabe? Eu acho muito interessante que fica nas entrelinhas. Não é algo que é escancaradamente político. Você vai pescar ali, no sobrenatural da história, essa relação com os problemas sociais. Por isso é um livro que é mais assustador emocionalmente, ele é mais pesado emocionalmente. Toda a crítica da história, ela está intrínseca na narrativa, não é algo que esteja explícito. É um jeito que a autora tem de escancarar essas cicatrizes, né, as marcas que a ditadura deixou. Já aqui, parece que a gente não fala tanto sobre isso, né? Eu sinto que faltou ali a gente falar mais, porque tem gente que até hoje pede a volta da ditadura. Aqui a gente ainda tem um pouquinho de desinformação. É isso que essa literatura mostra. É um terror bizarro, que parece que não vai fazer sentido ali, são coisas malucas. Não é um livro que dá medo. Ele só dá aflição, dá desespero, causa incômodo. As histórias, elas começam até comuns. Parece que começam normais, como pessoas normais, assim, vivendo a vida. E aí, aos poucos, as coisas vão se agravando, as coisas vão ficando malucas e você vai pensando pra onde isso vai me levar. E tem toda uma atmosfera de tensão, de suspense, e vai misturar com um terror por um lado meio fantástico. Um artifício que a Mariana Enríquez tem é acabar todas as histórias quando elas chegam no clímax, no ponto alto. Fica tudo subentendido, sabe? A gente meio que entende ali o que aconteceu depois, só que ao mesmo tempo fica em aberto. Eu achei também as histórias um pouco repetitivas. Eu tive essa sensação, né? Esse aqui é o segundo livro que eu leio da autora. O outro que eu li foi Os Perigos de Fumar na Cama, que também é uma coletânea de contos de terror super malucos, mas que são usados para denunciar os descasos e os traumas sociais, e aquele livro eu amei, virou um dos meus favoritos. E esse aqui eu gostei muito, e esse é um problema, sabe? Eu não senti que esse daqui foi tão bom quanto o outro, mas isso faz bastante sentido porque esse livro aqui saiu primeiro, então assim, com o tempo ela foi aprimorando a escrita e a criatividade dela. Por fim, já escureceu, o sol já foi embora aqui de tanto que eu falei, mas a última leitura do mês de maio foi Gate 7, que é um mangá escrito por Clamp, que é um grupo, né, de acho que 4 autoras, 4 mangakás. Elas já escreveram algumas outras séries de mangás que são famosas. E aí esse aqui, Gate 7, acabou infelizmente parando no quarto. Então é uma história assim que não vai ter continuações. Ele tá estagnado. Elas escreveram só 4 volumes. E aí eu li o primeiro. É uma história de fantasia. O protagonista, ele era meio que apaixonado assim por uma cidade lá do interior do Japão. Ele gostava muito, achava muito bonita e queria muito conhecer. Uma cidade meio mística assim, sabe? E aí ele foi lá conhecer, só que acabou que aconteceu coisas muito estranhas. Quando ele tava lá nessa cidade, ele acabou, de certa forma, conhecendo ali 3 pessoas. Que assim, eles têm hábitos meio estranhos e ele descobriu que eles têm poderes. Aparentemente, eles lutam contra criaturas mágicas do mal.
Cada pessoa meio que tem uma conexão com Oni, nem sei se é assim que fala. Mas é tipo um ser místico muito poderoso, e isso faz com que a pessoa tenha poderes para enfrentar as forças do mal. Só que assim, quem são essas forças do mal? Quem são essas pessoas poderosas? Quem são as criaturas místicas? É muito jogado, é muita coisa que você não vai entender. Que tipo de poder é esse também? Como que você dá esse poder? Até os desenhos são confusos, olha, tipo... Você não consegue entender quem tá atacando quem, como que o poder tá saindo da onde, fica muito sem explicação, muito confuso, muito confuso. Parece que eu teria que ler muitos volumes pra começar a entender alguma coisa. Só que não tem nem muitos volumes pra ler, né? Para no quarto. O pior é que a história deixa a gente curioso. Eu terminei esse aqui querendo entender. Eu acho que tinha potencial porque aqui ele mistura um pouco com a história do Japão. Alguns personagens aqui a gente vê que são reencarnações de figuras históricas importantes, né? Tem até, tipo, imperador. Só que tudo é explicado de um jeito muito apressado, que mais cria dúvidas do que esclarece. Eu acho que podia até se transformar em algo interessante, só que assim, 4 volumes não vai ter desenvolvimento. Parece que ia ser uma série de muitos volumes, e acabou que nem foi, né? Então assim, eu realmente desisti de ler as continuações, de prosseguir, até porque são só 4 volumes, e nesses 4 volumes não vai ter nada. Além de que foi extremamente esquisito algumas coisas, né? A gente tem uma infantilização aqui de uma personagem, nossa, que é estranhíssimo. A personagem, ela já é, tipo, adulta, assim, parece ter uns 20 anos, só que ela age como se ela fosse uma criança. E aí ela beija outro garoto, depois fica agindo como se fosse até um gato. Muito esquisito, muito esquisito. Tem até um galo aqui, sabe? Tipo, e aí a mulher aqui com a coroa, não dá pra entender. Eu sinto que daqui um mês eu vou esquecer completamente que eu já li isso. Não sei, gente, isso aqui eu vou fingir que nem aconteceu, tá? Não foi ruim, foi estranho. Parecia que podia levar a algum lugar, mas não levou a lugar nenhum e nem vai me poder levar a algum lugar, porque as autoras pararam. Então é isso, gente. Aconteceu isso aqui, Gate 7. E encerramos. O vídeo de hoje fica por aqui. Esses foram os 8 livros que eu li durante o mês de maio. Eu tô sentindo que eu estou muito amargurada com a vida ultimamente. Não sei o que está acontecendo, porque não tem nenhum livro novo favorito. Gente, vai fazer 6 meses no ano e, por enquanto, eu só tive um livro favoritado. Claro que, né, que eu vou lendo livros bons, livros ruins, assim, livros médios, mas livro perfeito, livro 5 estrelas, por enquanto só teve um. Que é isso, não. Eu tô muito amargurada, esse problema só pode ser comigo. Nem os livros que era pra ser fofo eu tô achando fofo. Por favor, indiquem aqui, gente, algum livro que vocês acham que vai ser 5 estrelas pra mim. Que vocês pensam, nossa, seu gosto combina muito com este livro aqui. Eu acho que este livro você vai amar. Me indiquem, por favor, que eu tô precisando. Parece que a maioria das coisas que eu tô lendo atualmente eu não estou gostando. Então o problema só pode ser eu. E é isso, né? Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.